e por tudo que Ele faz para nos salvar. Ebenezer vem lá de uma vitória do povo de Deus contra os filisteus. Nós não vamos contar exatamente essa história, nós vamos para uma outra guerra que está acontecendo lá em Apocalipse capítulo 7. Eu e você participamos disso, mas eu não posso deixar de ler essa parte com você. Lá em 1 Samuel capítulo 7, verso 12, diz assim, a minha Bíblia fala assim: então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. De fato, nós temos muito, mas muito que agradecer a Deus. Esses 8 anos da Igreja da Biela têm sido anos de lutas, mas anos também de lindas, de grandes, de maravilhosas vitórias do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. O Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. E Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem motivos para agradecer? Você tem motivos para louvar a Deus nesse dia especial, porque é o sábado do Senhor, mas também é aniversário dessa igreja querida, aniversário da Biela. Louvado seja Deus por isso. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero convidar você para ir lá para Apocalipse capítulo 7, para a gente também declarar ao Senhor Ebenezer, mas agora em outro contexto, em uma outra guerra, em outro cenário, onde eu e você participamos. Nós temos muito que agradecer a Deus, mas eu acredito que a maior vitória, o maior agradecimento vai ser naquele grande dia, quando o Senhor rasgar esse céu para voltar para nos buscar. Abra sua Bíblia então, em Apocalipse capítulo 7, nós vamos estudar esse capítulo. Vamos estudar esse capítulo hoje. Antes de começar a leitura, como de costume, eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós juntos orarmos ao nosso Deus. Altíssimo Pai, grandioso Deus, louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu nome para todos. Muito obrigado porque nós estamos aqui na tua casa de oração. Nós clamamos nesse momento, professor Espírito Santo, a unção do mesmo, para que não seja um homem falando aqui, Senhor, na leitura da tua palavra, mas que de fato o teu Espírito, com as tuas palavras, possa saltar do texto sagrado diretamente para a nossa mente, para o nosso coração, e que possamos nos fortalecer no Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, mas o mais importante, Senhor, possamos estar firmes para aquele grande dia, quando o Senhor voltar e nos levar para morar eternamente com o Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Capítulo 7, então, de Apocalipse. Antes de eu começar a ler o texto, eu gostaria de contextualizar com você, para você entender onde esse capítulo se encontra no texto bíblico. O capítulo 7 ele vem de uma sequência histórica. Vem cá comigo. Do capítulo 1 ao capítulo 14 de Apocalipse. A Bíblia relata tudo o que vai acontecer até o fechamento da porta da graça. Do capítulo 14 até o capítulo 22, é as profecias que vão acontecer pós o fechamento da porta da graça. Mas tanto depois do capítulo 14, quanto antes do capítulo 14, tem eventos, direções do que vai acontecer futuramente também. Depois do fechamento da porta da graça e também na volta de Jesus e depois da volta de Jesus. O capítulo 7 é um parêntese, é um interlúdio, como os estudiosos falam, entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Apocalipse. Se você observar com carinho, o capítulo 6 vem falando sobre os selos. Capítulo 6, verso 1, primeiro selo,
capítulo 6, verso 3, segundo selo, depois terceiro selo, no verso 5, quarto selo, verso 7, quinto selo, verso 9, sexto selo, verso 12. Aí, ao invés de ir para o sétimo selo, que está escrito lá no capítulo 8, olha para mim, fala comigo, capítulo 8, verso 1. Está vendo aí no título, o sétimo selo? Então, entre o sexto selo e o sétimo selo, tem um parêntese, tem um recorte. É como se Jesus falasse assim, ó, depois do sexto selo, eu quero mostrar o que vai acontecer entre eles. Ou, antes da volta de Jesus e o que vocês estão passando agora, vamos abrir um parêntese, vamos contar o que está acontecendo agora. Vamos lá? Então, isso que está no capítulo 7. O capítulo 7 é um parêntese entre o sexto e o sétimo selo. Mas o que o capítulo 7 vem contando e por que isso é tão importante para o aniversário da Igreja de Gabriela? Isso nós vamos entender agora. Vamos para a Bíblia. Capítulo 7, verso 1, diz assim, ó. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Primeira coisa, foi visto por João 4 anjos em pé, em 4 lugares diferentes, em 4 cantos da terra. O que significa, pastor? Vamos lá. Gente, 4 cantos da terra: norte, sul, leste, oeste. Então nós temos 4 cantos da terra. E nós temos 4 anjos em cada ponto da terra. Ou seja, a mensagem do capítulo 7 de Apocalipse é uma mensagem global. É uma mensagem para todo mundo, de todas as eras, de todas as partes. E o que esses anjos estão fazendo? Eles estão segurando os 4 ventos. E o que significa ventos na profecia? Quem lembra? Ventos representa guerra. Obrigado, Neves. Ventos representa guerra. E Ebenezer foi dito depois de quê? De uma guerra. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, que a gente acabou de ler. Ali Samuel estava com o povo de Israel, juntamente guerreando contra os filisteus. E depois que o povo de Israel venceu, o que é que Samuel disse? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tanto lá quanto aqui, nós temos cenário de guerras. Ventos podem ser guerras, flagelos, pragas, terremotos, calamidades, juízo de Deus sobre esse mundo e sobre os ímpios. Mas algo interessante acontece aqui. Os anjos estão segurando as guerras, os anjos estão segurando as calamidades, os anjos estão segurando a ira de Deus, os flagelos de Deus contra a humanidade, contra os 4 ventos, contra todo o globo. Parece que Deus ainda está tendo paciência e está segurando os ventos, que significa guerras, calamidades e Deus. Verso 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso. Segura, não solta ainda, porque se você soltar agora, vai ter filhos lá na igreja da Gabriela que não vão para o céu. Não solta agora, porque se você soltar agora, vai ter pessoas lá de Belmonte que a igreja ainda não foi buscar e eles poderão se perder. Não solta ainda, não solta os flagelos, não solta a ira de Deus, enquanto a igreja da Gabriela não estiver selada. Aqui, amigos, nós temos
um clamor de até um período. Não derramem as pragas, não derramem os flagelos, segura os ventos, até um período. Que período é esse, amigos? O selamento do povo de Deus. Deus tem tido muita paciência com eu e você, comigo e com você. Deus tem muita paciência com seus filhos, porque Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. E Ele vai segurando, porque Ele deseja nos salvar. Ele vai retardando os juízos, Ele vai retardando as condenações, Ele vai retardando os flagelos, a ira dele, porque Ele não pode terminar enquanto a igreja não estiver selada, ainda não estiver pronta para receber a chuva hoje, para receber o selamento do Senhor. Amigos, nós temos aqui algo bem interessante já no próximo verso 4. Olha só. João escuta um número. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui João começa a mencionar todas as tribos de Israel, as 12 tribos dos filhos de Israel. Mas ele grita um número. E que número foi esse? 144? Aqui é uma discussão global de quem é 144 mil e se esse número é simbólico ou literal. Quer aprender hoje? Hoje nós vamos aprender. E 144 mil é simbólico ou é literal? Amigos, é bem simples. Quem tiver com o celular na mão, abre na sua calculadora. Corre na sua calculadora e abre bem rapidinho. E calcula aí, ó. 12 vezes 12. Por que 12 vezes 12? 12 na Bíblia representa a totalidade do povo de Deus. Então, quantas tribos eram dos filhos de Israel? 12. Quanto eram os apóstolos? 12. Então, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. 12 representam a totalidade do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. As bases da cidade santa serão 12, os fundamentos serão 12 apóstolos, 12 nomes dos apóstolos, e os umbrais das portas serão 12 também, mostrando as 12 tribos de Israel, representando todo o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Aqui então, amigos, nós temos a totalidade do povo de Deus. 12 vezes 12. Quem abriu o celular aí? 12 vezes 12 deu quanto? 144. Qual é o número que João grita? Ou João vê? Ouve, melhor? 144. Então nós entendemos que 144 mil é o povo de Deus em toda a história. Ou melhor, o povo de Deus na sua totalidade. Mas por que o 1000 então? Por que o 1000? O 1000, a Bíblia traz uma definição de unidades militares. O povo de Israel era unido para a guerra. Lembra que Ebenezer vem do contexto de guerra? Todas as vezes que o povo de Deus ia para a batalha, eles iam organizados. O povo de Deus é um povo organizado. E o povo de Deus ia em campanhas militares. E sabe quanto eram essas campanhas militares? 1000 de cada tribo. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que esse povo aqui, a totalidade do povo de Deus, ela está em uma campanha militar. Os 144 mil representa o povo de Deus, mas representa o povo de Deus montados, organizados em uma campanha militar. Eles estão indo para onde, irmãos? Para a guerra. O contexto de Ebenezer era um contexto de guerra. E depois que o povo de Israel venceu, Samuel ungiu Mispa e Sem e colocou ali Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Aqui, irmãos, o contexto é de guerra, tanto lá no Antigo Testamento, quanto aqui agora em Apocalipse. O contexto é de guerra, mas não é uma guerra física, não é uma guerra de espadas, de revólveres, de metralhadoras, de canhão, não. A Bíblia traz uma guerra espiritual. A guerra que nós estamos não é uma guerra física, a guerra que nós estamos é uma guerra espiritual. Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças dominadoras desse mundo. E sobre esse mesmo contexto, Paulo fala em Efésios, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme, revestido contra as ciladas, contra as setas, contra os dardos inflamados do maligno. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, aqui, essa guerra é uma guerra do nosso coração, da nossa mente. Essa é uma guerra espiritual. Os 144 mil, eles estão em uma guerra espiritual. Esse povo estava selado, porque esse povo falaram para eles mentirem para ganhar um emprego. Só que eles resolveram não mentir para ganhar um emprego. Esse povo resolveram guardar o sábado ao invés de guardar o domingo. Ou esse povo escolheu perder o emprego a transgredir a lei de Deus. Esse povo está em luta quando no casamento o marido e a esposa estão em luta e briga, mas um olha para o outro e fala: filho, nossa luta não é contra ele e você. Nós estamos brigando aqui, mas a nossa luta não é contra a gente. A nossa luta é contra os principais e potestades. Se não está tendo harmonia do lar, é porque Deus não está sendo a supremacia da nossa casa. Para que possamos ter a supremacia da nossa casa, precisamos cuidar de Jesus para morar em nosso casamento, para morar em nosso lar. Então, amigos, as armas é completamente diferente. O inimigo ele traz aspectos contrários e Deus ele sempre traz aspectos da palavra. Quando eu olho lá para a interpretação, eu vejo o cenário do grande conflito. Cristo e Satanás, os dois em uma guerra travada. Mas como foi que Satanás se mostrou para Jesus? Ele se mostrou primeiramente como anjo de luz ou como anjo das trevas? Não. Ele se mostrou primeiro como anjo de luz. E como anjo de luz ele falou: se você está com fome, então transforma essas pedras em pães. E como foi que Jesus respondeu a ele? Nem só de pão terá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesse grande conflito, amigos, nós não vencemos com a nossa própria sabedoria. Nesse grande conflito, nós não vencemos com armas. Nessa guerra, nós não vencemos os nossos próprios métodos. Nessa guerra, eu e você vencemos com assim diz o Senhor. Se nós estivermos na palavra de Deus, se nós estivermos vinculados à palavra de Deus, nós seremos selados nessa batalha contra o bem e o mal, nessa batalha no grande conflito. Mas se nós não estivermos apegados à palavra de Deus, consequentemente nós perderemos nesse grande conflito. Eu e você, amigos, precisamos ficar e saber que lado desse grande conflito nós estamos. Os 144 mil é um número de guerra, é um número bélico. Nesse grande conflito, eu e você fazemos parte do povo vencedor. Mas nós precisamos lutar com as armas do povo vencedor. E como é que o povo vencedor luta essa batalha? Como assim? Diz o Senhor. Se não for desse jeito, nós não venceremos. Só através da palavra de Deus nós conseguiremos vencer esse grande conflito. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor, e vai continuar ajudando até o final,
mas precisamos confiar na palavra do Senhor. Se você observar as duas tribos, ou as duas listas das tribos de Israel, a tribo que Apocalipse 7 menciona é diferente da tribo lá que Êxodo ou Levítico menciona. Aqui tem duas tribos que não tem lá. Lá tem a tribo de Dan e a tribo de Benjamim. Só que aqui você tem duas tribos diferentes. Você tem no verso 7, olha só, da tribo de Simeão, 12.000, e da tribo de Levi. A tribo de Levi não é uma tribo, lá não era mencionado da tribo, porque era uma tribo de sacerdotes lá em Israel. Na lista original não aparece a tribo de Levi, mas aqui aparece a tribo de Levi, e não aparece a tribo de Dan. Por que isso, irmãos? Porque Apocalipse tira duas tribos e coloca no lugar a tribo de Levi e a tribo de José, por uma simples razão. A tribo de Dan, ela se corrompeu com a idolatria, se corrompeu com esse mundo, e ela não foi achada junto com 144 mil. Aqui só está mencionado as tribos que não se corromperam com a idolatria nem com as coisas que Babilônia ou o mundo trouxe para a igreja. Em outras palavras, os 144 mil são castos. Os 144 mil não se contaminaram com as outras igrejas. Em outras palavras, os 144 mil não se contaminou com as doutrinas desse mundo lá fora, a sedução desse mundo lá fora. Os 144 mil está lutando com a palavra de Deus, está incontaminado com as influências que se limitamos. Os 144 mil amigos é o povo de Deus que está em luta, que está em guerra. Eu faço a pergunta para você: você tem tido guerras na sua vida? Como está sendo a sua vida cristã? Não sei você, mas a minha vida cristã é cheia de altos e baixos, é cheia de lutas, é cheia de guerras. O seu casamento é perfeito? A sua vida financeira é perfeita? A sua vida como cristão é perfeita? Ou é uma vida cheia de lutas e cheia de guerras? Amigos, sabe o que eu vejo nos 144 mil? Um povo, uma igreja que está lutando, mesmo que tenha lutas, tenha altos e baixos, fracassos e vitórias. Uma igreja que mantém firme a fé do Senhor, firme em prol da verdade, em prol da salvação em Cristo Jesus. Eu vejo aqui um povo que Jesus declara ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem lutas? Todos nós temos. Você precisa guerrear contra as tentações da vida, contra as coisas que se nos traz. Todos nós precisamos. Mas lembre-se que você está num grande conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos manter firmes em que lado desse grande conflito nós estamos. A Bíblia traz então no verso 9 algo impressionante. Olha para a Bíblia aí agora. Primeiro você tem os 144 mil. E agora no verso 9 você tem uma outra multidão, um outro grupo. Olha o que diz aí. Depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, como ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E aqui nós temos todos os anjos estavam em pé, verso 11, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se postraram sobre o seu rosto, adorando a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças
honra, o poder e a força sejam do nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vêm estes que estão vestidos de branco? Verso continua: o Senhor sabe. Então ele me disse: para um pouquinho agora. Quem então, de fato, amigos, esses dois grupos? Você tem o primeiro grupo, 144 mil, e do outro lado você tem a grande multidão que ninguém podia contar. O que de fato são esses dois grupos? Amigos, a maioria dos teólogos estudiosos da Bíblia identificam nesses dois grupos o mesmo grupo. Como assim, pastor? Como os 144 mil e a grande multidão é o mesmo grupo? Como assim? A resposta é clara. É o mesmo grupo, só em ocasiões diferentes. O primeiro grupo, 144 mil, um número simbólico, representando todo o povo de Deus que está na luta, que está no grande conflito, que está lutando para se manter firme, para se manter vivo, para se manter um cristão, mesmo com as influências do mundo, mesmo com as coisas que o mundo traz. Esse cristão, ele está lutando. Os 144 mil é a igreja que está em grande conflito entre o bem e o mal. Só que João vê, diz que uma grande multidão, com palmeira nas mãos, uma multidão vitoriosa. Aqui, irmãos, é o mesmo grupo. Só que primeiro, eles estão lutando, eles estão num grande conflito. Mas depois, eles estão vitoriosos. Eles estão com palmeiras em suas mãos. Eles estão gritando: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui nós temos o cenário do que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o povo ia para a luta, para a guerra, mas depois o povo voltava com os feixes, com as palmeiras nas mãos. Hoje você está lutando. Hoje você tem lutas na sua vida. Hoje você está no grande conflito. Hoje você está tentando e caindo e levantando. Mas chegará um dia onde você estará com palmas nas mãos, sorriso dos lábios e um grito de alegria. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deseja você isso? Deseja você fazer parte dos 144 mil? Olha o que a Bíblia declara, amigos. Aqui hoje declara para eles no mesmo verso. Se você voltar para o verso 14, olha o que diz aí, que lindo. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm de quê, irmãos? Da grande tribulação. Esses vieram de grande luta, de grande prova, de grande dificuldade. Mas eis que agora esses aí lavaram suas vestes e exalvejaram o sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite. E no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, da vida, e Deus lhes enxugará. Eu vou repetir, irmãos. E Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Sabe o que Jesus está falando para você essa manhã? Hoje você está lutando. Hoje você está em grande conflito. Hoje as suas lutas estão muitas vezes insuportáveis. Ninguém vê como você derrama as lágrimas lá no seu travesseiro. Ninguém vê as lutas que você passa sozinho, sozinha. Jesus está falando para você: ninguém vê quando você está lá lutando para ser um cristão.
Todo mundo sabe te criticar, todo mundo sabe te apontar, mas ninguém sabe, ninguém vê as lutas que você vem travando, as coisas que você vem enfrentando. Mais uma coisa, amigos, Jesus declara: Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Eis que este vem de grande tribulação. Eles lutaram, eles guerrearam, eles lutaram contra os filisteus do financeiro ruim, os filisteus do casamento quase a ponto de desabar, os filisteus dos filhos fora da igreja, os filisteus da falta de fé, da falta de ânimo. Eles lutaram, mas hoje, eis que hoje eles estão com palmas nas mãos. Hoje eles estão com gritos de vitória. Hoje eles estão declarando: Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou. Não duvide do amor de Deus por você. Não duvide do carinho de Jesus por você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, do passado, do porvir, vai te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Por isso está lutando, meu irmão, meu irmão. Eu sei disso. Eu sei que não está sendo fácil as lutas que você vem travando, mas uma coisa tenho certeza: se você for fiel até a morte, Jesus está com coroa linda para te dar. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Eu não sei o que tem passado na sua vida. Eu não sei as lutas que você vem enfrentando na sua vida. Eu não sei, de verdade eu não consigo saber. Mas a certeza da palavra de Deus é mais forte do que isso. Nesse aniversário, essa igreja, ela não existe para ser um clube social. Essa igreja não existe para ser mais um momento do seu final de semana. Não. Essa igreja existe para falar para você: você faz parte do 144 mil que Deus deseja selar. Você faz parte do povo de Deus que está lutando com as armas de Deus nesse grande conflito. E você faz parte do povo de Deus que um dia, quando Jesus rasgar esse céu, vai declarar: esse é o nosso Deus. A quem aguardamos? Nunca mais morte, nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais luta. O descanso, enfim, chegou. Você acredita nisso? Você crê que o descanso vai vir? Você acredita que o descanso das nossas lutas vai chegar? Não desiste. Não desiste, filha. Não desiste, filho. Não deixa que Satanás tire a tua coroa. Persiga, persista. Mesmo que você se sinta desanimado, mesmo que você se sinta em frangalhos, entre na vida, entre no céu, estraçalhado pela batalha, mas com a coroa na cabeça. Ele vai revestir esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Desejo você fazer parte disso. Desejo você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fala. Amém. Desejo você fazer parte do povo que vai sair dessa igreja hoje declarando:
da beleza. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu quero concluir com a seguinte frase da nossa americana Ellen, ela falou assim: nós só teremos o futuro se nós esquecermos como Deus vem te conduzindo no passado e a forma maravilhosa que Ele vem nos protegendo, nos conduzindo. Nós só teremos o futuro se a gente esquecer o que Deus tem feito conosco no passado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos escutar mais uma música. Enquanto essa música estiver sendo tocada e cantada, eu gostaria que você clamasse a Deus e pedisse a Ele que você faça parte dos 144 mil, mas em especial, que você possa fazer parte da grande multidão que declarará a vitória quando Jesus voltar. Além do rio azul, as ruas são de ouro de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Vem o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não
não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Quando nós vamos para o Apocalipse 14, o mesmo grupo aparece aqui novamente. Apocalipse 14, verso 1 diz: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Verso 4: estes são os que não se mancharam com mulheres, porque são virgens, são tão fiéis. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Eles não têm mácula. Jesus quer preparar você, não para esse mundo. Jesus quer você, não para ter sucesso aqui. Jesus quer você, não para ganhar as vantagens e as coisas que esse mundo quer fazer. Não. Jesus quer você para morar eternamente com Ele, aonde Ele for. A Bíblia declara: aonde o Cordeiro vai, os 144.000 vai com Ele. A eternidade não importa. Só a eternidade importa. Esse mundo, amigo, amiga, não tem mais condições, não tem mais resultados, nem mais coisas que nós podemos ter nesse mundo. Apenas Cristo e a sua palavra é que nós devemos considerar. Você deseja fazer parte desse grupo? Eu quero fazer uma oração especial para você agora. Eu quero pedir a Deus que você faça parte desse grupo. Se for o seu desejo fazer parte desse grupo, se for o seu desejo olhar para Jesus quando Ele rasgar esse céu e falar: esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, há quanto tempo eu espero por Ele. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada luta, valeu a pena cada desafio, valeu a pena cada não que eu precisei dar e cada não que eu levei. Valeu a pena. E Deus declara: só um pouco mais, um pouquinho mais. Logo Ele é te buscar. Seja fiel, seja fiel. É seu desejo? É seu desejo se manter fiel a Jesus? Não deixa, amigo. Esses momentos que você está sentado, seja igual. Esse é o seu desejo. Fazer parte desse grupo. Gostaria de fazer uma oração especial com você aqui na frente. Será que nessa manhã tem alguém que deseja fazer essa oração especial? Falando para o Senhor: Senhor, eu quero fazer parte dos 144.000 que estão selados. Eu quero fazer parte da grande multidão que estará em pé naquele grande dia, quando o Senhor rasgar o céu e voltar para nos buscar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus que você aceitou o convite de Jesus. Agora eu vou voltar mais de lado. Eu quero falar com você. O sim que você está falando hoje não é para homens. O sim que você está falando hoje é para Ele, é para Jesus.
e vem uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele fala para Deus todas as vezes que nós estivemos a Ele: Pai, poupa o pecador mais um pouco. Foi por ele que morri. Foi por ela que morri, Senhor. E Jesus fala lá no santuário celestial, mostrando os cravos nas mãos, mostrando as marcas nas mãos. Foi por ele. Foi por ela. 18 anos da Biela. Esse objetivo de conservar e de mostrar que Ele está voltando. Ele está selando os teus filhos para a eternidade. Amém. Nívia, cadê Nívia? Nívia daqui? Nívia? Está aqui. Nívia. Vanusa. Cadê Vanusa? Aqui. Zé Raimundo. Cadê ele? Está aqui? Zé Raimundo, qual Zé Raimundo? Amigos, eu vou fazer uma oração por todos, mas em especial por essas 3 pessoas aqui. Eu escutei a história delas. Eu quero fazer uma oração. Deus sabe o que está passando na mente delas, na mente, no coração delas, essas pessoas. Eu gostaria de colocá-las nas mãos do Senhor, pedindo uma bênção especial. Bem para toda a igreja aqui, mas eu falei o nome deles, porque Deus sabe o que está passando. Eu sei que Deus sabe exatamente o que você está passando. Nesse momento eu gostaria de me ajoelhar. Tem condições de ajoelhar agora. Eu não poder ajoelhar, fique em pé, mas eu gostaria de concluir esse momento de joelhos, clamando ao Senhor. Grandioso Pai, louvado e agradecido, Senhor, seja teu nome para todos, Senhor. Os teus filhos estão aqui na frente, Senhor. Não é para declarar para homens, não é, Senhor, para pessoas. Eles estão na frente, Senhor, porque eles estão falando para o Senhor. Queremos continuar, queremos insistir, Pai. As lutas não estão sendo fáceis. Os desafios, Pai, nessa batalha contra o mal não têm sido fáceis. O grande conflito, Pai, parece que vem arrojando, vem como ondas nos encobrindo. E nos sentimos sufocados, nos sentimos, Senhor, sem esperança muitas vezes. Nos sentimos sem força, Senhor, para continuar. Pai, muitas vezes nessa batalha, sentimos que o inimigo tem vencido em muitos aspectos da nossa vida. Mas Deus, obrigado por tua palavra e pela promessa que o Senhor já venceu. E mais que vencedores é aquele que está no Senhor. Então por isso, Pai, nós estamos de joelhos, por isso nós estamos em pé, de olhos fechados, agradecendo. Ebenezer, até aqui, 8 anos, Pai, dessa igreja. Até aqui o Senhor tem sustentado. Nós clamamos, Pai, que o Senhor nos sustente, não apenas até amanhã, nem apenas até o mês que vem, ou até o ano que vem, o próximo aniversário. Nós clamamos, Pai, que o Senhor nos sustente até o dia do seu retorno. Para onde iremos e quando ficaremos eternamente livres desse grande conflito. Sela, Pai, o sela para a eternidade, em nome de Jesus. Amém.